Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Eu tô trazendo aí a pedido de vocês do canal do Espaço Nerd, ranking de todos os Thors em ordem e nível de poder. Então bora ver aí, né? Tipo, vocês estão pedindo bastante vídeos do Thor, né? Tipo, assim como a turma pediu bastante do Ben 10, tudo. O do Thor tá vindo bastante, não sei porquê. Mas a gente vai trazendo aí, né, tudo que vocês pedirem, né? Pode ser que demore um tempo, pode ser que eu traga rápido. Mas a gente vai estar sempre tentando trazer o mais rápido possível pra vocês aí, né? Então bora ver aí. O Thor eu gosto bastante também da Marvel. Não é um dos que eu mais gosto da Marvel, com certeza. Mas eu gosto do Thor bastante também. Mais por causa dos filmes dele. Por causa da animação, não curto tanto não. É mais pelos filmes. A evolução que ele teve foi absurda. Então, bora lá. Vamos nessa. Você aí já parou pra pensar quais das versões do Thor seria a mais poderosa de todas? Qual Cara, o delas Thor tem umas superaria os versões de Celestiais e o próprio bem Odin? poderosa, Ou né? então, o quão forte é o O Thor Thor com a com a força Odin? Odin. Bom, nesse vídeo de hoje O Thor com a responderemos força Odin pouquinho tem disso. Iremos ver todas as versões do Thor o Rei organizadas Thor, né? por nível de poder. E lembrando que esse vídeo é dos Thor níveis de Ultimate poder também, se do não me engano. Thor. E não Bom, dos isso é bem personagens poderoso. que já ergueram o Mjolnir. Porque isso tem diferença, beleza? É isso aí, sem mais enrolação e bora pro vídeo. Face the wrath of Thor! Começando então com a 11ª posição, temos Thor, o Sapo do Trovão. Bom, o Thor já passou em algumas edições nos quadrinhos transformado em um sapo. Pois é, isso aconteceu quando Loki, o seu irmão, jogou um feitiço nele que acabou mudando a sua forma. Porém, os seus poderes ainda eram os mesmos, só que em uma escala bem menor. Pra você ter uma ideia, nessa história aí, aconteceu uma guerra, onde o Thor acabou liderando uma horda de sapos contra os ratos. Na 10ª posição temos agora o Ragnarok, o clone do Thor. Bem, durante a Guerra Civil dos quadrinhos, o Thor não podia participar. Ele estava ocupado demais com os seus ofícios de deus asgardiano. Então, Tony Stark criou o seu próprio Thor para aumentar a força do seu time. Usando um fio de cabelo do Thor e com a ajuda da tecnologia do Hank Pym, que na verdade nesse momento era um Skrull disfarçado, e com mais a ajuda do Reed Richards, que é o Senhor Fantástico, eles conseguiram criar esse clone super Uma mente poderoso, brilhante ainda, que foi né, cara? capaz até mesmo de derrotar a Tempestade e o Golias. Imagine, são Porém, esse brilhantes. clone não foi forte o suficiente para vencer o Hércules e acabou sendo derrotado pelo semideus do Olympus. Então esse clone, apesar dele ter uma parcela dos poderes do deus do trovão, ele não é o Thor. Então os seus poderes são em uma escala bem reduzidas. Até mesmo o seu martelo, né, o seu Mjolnir, não é o Mjolnir encantado lá com os poderes do Deus do Trovão. E sim, um martelo feito com a mesma liga lá do escudo do Capitão América. Então, por isso ele acaba ficando aqui nessa posição. Na 9ª posição temos agora o Venom Thor. Como o próprio nome já diz, uma fusão do Venom e do Thor. Por um breve momento dos quadrinhos de What If, que traduzindo é o que aconteceria se o simbionte Venom que estava no Homem-Aranha sente outros seres mais poderosos. Então larga o Spider e se junta ao Hulk. Porém depois ele também larga o Hulk e se funde com o Thor. Bom, então essa versão tem todos os poderes do Deus do Trovão, mais os poderes do simbionte Venom. Por isso ele é extremamente poderoso. Porém o Venom tem uma grande fraqueza, que é a sua fraqueza a frequências de som. Então a Gata Negra nessa história aí consegue derrotar essa fusão do Thor com o Venom usando uma arma sônica. Por isso então acaba não sendo tão poderosa, já que tem uma fraqueza bem complicada. E na 8ª posição agora temos o Thor Zumbi. No mundo dos mortos-vivos dos quadrinhos, chamado de Marvel Zombies, até mesmo Não o pode Deus faltar, do né, Trovão o não Thor escapou Zumbi, né? da mortal Sempre quando tem viral e o se ranking, transformou os em um zumbis estão zumbi lá. com fome insaciável. Porém, esse Thor, cara, acaba ficando em desvantagem com outras versões do Deus do Trovão, já que esse Thor zumbi, ele não é mais digno de reerguer o Mjolnir, cara, o poderoso martelo do Thor. Então, essa versão acaba ficando sem grande partes aí dos poderes do Thor. Sem contar também que essa versão, como é um zumbi, ele vive como tal e não tem mais a inteligência de antes. E ele só acaba sendo forte mesmo quando está em grupo, e aí consegue fazer um belo de um estrago. Na 7ª posição temos agora Ultimate Thor. Nos quadrinhos existe um universo chamado Universo Ultimate, e nele temos alguns dos nossos heróis um pouco diferentes. Dizendo-se um deus nórdico, esse Thor é confundido por muitos como apenas um louco muito poderoso. Mas sim, ele é o Thor que foi banido de Asgard para a Terra. Nessa versão, pessoal, temos o Thor, porém o seu nível de poder
é abaixo do Thor normal que conhecemos do universo principal da Marvel. Um exemplo para justificar o nível menor desse Thor é que ele já apanhou, cara, do Colossus dos X-Men, e também já foi dito que ele era fisicamente mais fraco do que o Namor e do que o Hulk. Por isso então, essa posição. Na sexta posição temos agora o Thor-El, da Terra 9602. Essa aqui é a fusão do Superman azul com o Thor, que aconteceu nos quadrinhos Acesso Ilimitado, um crossover das editoras Marvel e DC, tipo universo amálgama. O Superman azul é o Clark que conhecemos, porém com uma mutação que fez com que a sua fonte de poder não fosse mais a energia solar, e sim a energia elétrica. Por isso ele possui agora diversos poderes elétricos, como se teletransportar, ficar intangível, a super força do Superman, criar campos de força, magnetismo, podia voar, disparar rajadas de energias das mãos e dos olhos. E cara, ele era bem poderoso. Agora você imagina os poderes do Deus do Trovão nessa versão do Superman, cara. Seria uma bateria infinita de eletricidade, o que aumentaria ainda mais os poderes desse Superman. Por isso então, essa fusão, cara, esse personagem é muito poderoso. Thor-El é capaz de todos os poderes do Thor e também os poderes do Superman. Então, cara, além de todos que eu falei antes, ele também pode controlar o tempo, tem fator de cura, fisiologia de um deus, super velocidade e etc. É um arsenal de habilidades absurdos, que o deixa quase invencível. Na quinta posição temos Thorium, a fusão do Thor com Orion, o novo deus da DC. Darkseid, por exemplo, como sabemos, ele é um novo deus, cara, faz parte dessa raça aí de deuses da DC. E esse Orion, ele é justamente o filho do Darkseid. Ele, inclusive, já derrotou seu pai Darkseid e também já lutou de igual para igual com o Superman. Então dá pra ver, cara, que esse cara é super poderoso. Uma fusão dessa com o Thor dificilmente seria parada. Sem contar que essa versão, cara, nos quadrinhos, acabou liberando tanta energia para poder conseguir conter o Ragnarok desse universo, que se tornou um celestial, um dos seres cósmicos mais poderosos da Marvel. Agora na quarta posição temos o Thor Hooked. Essa versão aqui aconteceu nos quadrinhos quando alguns Vingadores foram expostos à radiação gama, então se transformaram em versões do Hulk. O Thor acabou ficando com a pele azul e uns símbolos que parecem asgardianos, um cabelo branco iluminado e raios por todo o corpo. Sem contar que ele ainda Caraca, imagine que da hora que seria. O que mostra que ele tem um senso diferente do Hulk normal. Nossa, deve ser muito poderosa mesmo. Sendo o Thor na personalidade. É uma das versões mais bonitas e bem feitas na minha opinião. Eu gostaria muito de ver mais sobre ela nos quadrinhos. A gente pode observar esse Thor Hooked descendo o pau no Hulk vermelho e também no Homem-Aranha transformado no Hulk. Esse Thor Hooked se mostrou ser muito mais poderoso do que a versão do Homem-Aranha transformado no Hulk. Outro feito de força dele também foi derrotar vários Hulks vermelhos de uma só vez com seus raios, o que não é pra qualquer um, né? E eram muitos Hulks vermelhos, cara, quase a cidade toda transformada. Não tivemos outros grandes feitos desse personagem porque ele apareceu pouco nos quadrinhos, mas na minha opinião ele merece essa posição. Dá pra gente imaginar aí o que esse monstro seria capaz de fazer. Na terceira posição, temos agora o velho Rei Thor. Resumindo bem, o Rei Thor. Esse Thor aqui já viveu cara, esse aqui já é... Esse velho Rei Thor já é poderoso, já não? Evoluindo por milhares de anos e se tornando ainda mais poderoso. E também passou por muito mais experiências. Se eu não me engano, ele é bem poderoso. Ele é o Thor do futuro, aonde o Deus do Trovão já se tornou o Rei de Asgard. E também substituiu o Odin. Ele já aprendeu a usar a Odin Force, que atualmente agora é conhecida como Thor Force. Obviamente, ele ainda acabou ficando um pouco mais velho. E como sabemos, quanto mais velho um Asgardiano fica, mais poderoso ele se torna. Por isso então essa versão é tão overpower e merece essa posição. Na segunda posição temos agora o velho Rei Thor mais a Força Fênix, uma fusão dos dois. Em uma aí já era, né, cara? Aí com uma força dessa já é absorver os poderes absurdo de já. parte dos Vingadores pré-históricos, né? Aqueles Vingadores de 1 milhão de anos antes de Cristo, como o do Punho de Ferro, da Starbrand e também do Motoqueiro Fantasma, do Mago Supremo e mais um monte de heróis. Ele se torna então uma divindade super poderosa. E só restam 2 heróis para combater esse vilão, o Wolverine e o Thor. O Thor nesse momento já era o velho Rei Thor. Ele já tinha muito mais conhecimento, mais experiência e automaticamente era muito mais poderoso. Já o Wolverine estava em posse do poder da Força Fênix.
Porém, o Wolverine, cara, ele sabia que mesmo em posse da Força Fênix, não seria capaz de derrotar essa versão do Doutor Destino. Então o que ele faz? Ele simplesmente pega o poder da Força Fênix que ele tinha e dá todo pro Thor, cara, pro velho rei Thor. E aí que a brincadeira começa. Thor recebe os poderes da Força Fênix, e ainda com os seus poderes de Asgardiano e os poderes da Odin Force, ele se torna uma das coisas mais apelonas de todo o multiverso e consegue então derrotar o Doutor Destino. É difícil saber, cara, o que essa versão do Thor não seria capaz de fazer. Odin, em um momento dos quadrinhos que usou a Odin Force, criou uma galáxia e depois a destruiu, e também lutou de igual para igual com os Celestiais. Somando toda essa bagagem do Thor, mais a Força Fênix, que tem poderes de criação e manipulação das chamas cósmicas, imortalidade e fator de cura. Inclusive, a Fênix é uma entidade mais poderosa que o Galactus. Por isso então, eu coloquei essa versão do Thor nessa posição. Na primeira posição temos agora Rune King Thor. Essa aqui se também aquela é uma já era versão apelão, mais essa velha do daqui. Thor e mais sábia, O Rune King já Thor. passou por mais Caraca, sacrifícios mano. e batalhas do que qualquer outra versão. Esse aqui E tem uma assim se experiência tornou absurda, hein? Rune King Thor, a versão do Thor em que o Deus do Trovão recebeu a Odin Force e se tornou um ser acima dos Celestiais, e ainda mais poderoso do que o seu pai, Odin, mais acima ainda do que o Thanos e Galactus. Esse Muito rei poderoso. Thor tem poderes como Esse Rune King telepatia, Thor. teletransporte, capacidade Ele deu os seus de olhos, viajar né, entre pra- as dimensões, Pro poço alterar a lá, né, realidade pra poder e adquirir a sabedoria imortalidade, cara. suprema, Sem né? contar manipulação do tempo e manipulação da matéria, fora os seus poderes de Asgardiano. Rune King Thor é muito mais Olha lá, poderoso que isso, cara. os olhos. Visto que ele também adquiriu uma certa onisciência, depois de sacrificar os seus 2 olhos no poço de Mimir para ganhar o conhecimento das runas, e assim conseguir ver o passado, o presente e o futuro. Um Realmente feito que muito demonstra apelão, todo mano. esse poder do Rune King Thor é quando esse Thor se reúne com os seres celestiais que se denominam deuses dos deuses. E então Thor acaba com todos eles em um único golpe, dando assim fim ao ciclo do Ragnarok por completo. Tipo assim, pessoal, nunca mais vai ter nenhum Ragnarok. E depois disso, esse Thor, ele entra no sono dos deuses. Bom, Imagine, essa hein? cena que tá aparecendo aqui, cara, é uma dica do próximo vídeo. Então se inscreve no canal Supergirl? e deixa o like pra você não perder esse próximo vídeo. Falou, valeu, tamo junto e fui! Supergirl. Então, cara, esses níveis do Thor aqui, né? Tipo, os mais baixos realmente não tem uma evolução tão absurda, né? Comparado aos 3 primeiros, né? O rank 3, né? Top 3, no caso. Porque o top 3 já o nível de escala dos personagens já chega num nível onde absurdamente. O Rei Thor já era poderoso a esse ponto, né? Que o cara tinha Odin Force. O cara já era muito poderoso. No rank 2 o cara tem o poder da Força Fênix e a Odin Force. E no rank 1 o cara ainda tem a Odin Force e ainda o poço lá, né? Que ele meio que dá os 2 olhos dele pra conseguir adquirir a sabedoria suprema, né? Imagine, o cara é simplesmente outro patamar, não tem como. Esse com certeza é o Thor mais forte, né? Porque pelos feitos que ele acabou tendo, o que ele conseguiu fazer foi, nossa, não foi normal. O cara conseguiu uma força muito, muito monstruosa mesmo. Eu acho muito da hora esses vídeos trazendo os personagens, ranqueando do mais fraco pro mais forte, né? Assim sabendo, para saber qual que dos Thors é mais poderoso e qual é o ápice que ele chegou, né? Qual é o nível que ele conseguiu atingir. Muito da hora. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música interagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui!